Meus amigos, no ar, o Oficina da História. É muito bom estar de volta com vocês, começando a semana e finalizando a nossa segunda-feira. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a nossa cidade, sobre a nossa região. Nós vamos falar sobre a história de Caxias do Sul. Fiquem ligados. Muita gente acha que a história de Caxias ela é uma história recente, porque a gente só lembra da história de Caxias a partir da vinda do colonizador, a partir da vinda do imigrante italiano. Mas a gente esquece que existe uma história muito anterior a isso. Eu poderia até dizer, inclusive, que seria uma pré-história, uma vez que muita gente pensa que a história de Caxias começa com a chegada do italiano, então a história começaria ali, e o que aconteceu antes disso seria, então, a pré-história da nossa região. Hoje, eu convido o meu grande amigo, jornalista, pesquisador e curioso, Marcos Kirst, que recentemente lançou um livro muito bacana chamado Ecos do Passado, que relata essa história da nossa cidade, relata a história da nossa região, desde antes da chegada do imigrante, da vinda do imigrante e a posterior desenvolvimento da nossa cidade. Professor Marcos, pesquisador e curioso, conta pra gente então mais ou menos como é que era essa nossa cidade, o que tinha aqui antes? Tinha alguma coisa antes aqui? O famoso Campo dos Bugres? Na verdade, não existia cidade alguma, né, Max? Existia muita árvore, muito mato, mata fechada, né? Isso aqui era uma região completamente desbravada. E o que existia naquilo que foi ser conhecido depois como Caxias do Sul, né? Era alguns índios caingangues vivendo aqui nessa região. Por isso que é importante a gente fazer essa volta a que tu falaste, a pré-história da nossa cidade. Caxias do Sul não começa, com a chegada dos imigrantes italianos em 1875. Já existia uma história de gente por aqui antes disso. Que tipo de gente? Índios que habitavam essa terra, todo o nosso Brasil inclusive, né, desde muito tempo antes. É muito interessante perceber que o primeiro registro oficial que se tem de existência de índios caingangues aqui na nossa região se dá 10 anos antes da chegada dos primeiros imigrantes italianos, em 1865, né, uma vez que um tropeiro português, Antônio Machado de Souza, né, tropeiro português, né, vindo de Portugal, que fazia esses desbravamentos iniciais pela região, né, levando tropas de mulas, fazendo transporte de carga, especialmente entre o centro do país, São Paulo, especialmente, para Porto Alegre, capital da nossa província, passavam por aqui nessas picadas abertas. Então aqui a gente já tem uma primeira desmistificação. Exato. Porque muita gente por muito tempo inclusive se ensinava isso, que foi o imigrante italiano que chegou nessa terra, que desbravou essa terra. Mas antes teve gente que passou por aqui. Quem colonizou e civilizou de fato foram os imigrantes italianos. Sim. Mas passava gente por aqui sim, né, que são a existência dos índios e esses tropeiros de passagem. Já era uma região conhecida então? Era uma região conhecida. Já estava mapeada, por assim dizer. Existia, a serra existia, estava mapeada. A gente sabe que primeiro chegou da Europa, chegaram da Europa levas de imigrantes alemães, né, aqui para o Rio Grande do Sul, para nossa província, que pegaram primeiro o Vale do Caí, né, a parte lá de baixo, e deixaram a serra... Desceram a serra. Deixaram de lado, né, deixa os morros lá para quem se aventurar, né, porque é mais difícil. Sim. Né? Então, claro, esse trânsito de pessoas pela nossa região já existia desde antes da chegada dos imigrantes italianos, até porque foi justamente esse trânsito e as informações que vinham dessa nossa região que possibilitaram se imaginar a necessidade de realmente se povoar essa nossa região, de colonizar isso aqui. Né? Era necessário, porque a gente sabe que o Brasil imperial, nesse período, né, começa já a tentar conviver com a mudança econômica, da base econômica que está acontecendo aqui no nosso país, porque a escravatura está com os dias contados. Já vem em grande declínio, né? Nesse período a gente já tem em vigor
a lei dos sexagenários, quer dizer, escravo que atingia 60 anos era libertado. As primeiras leis abolicionistas, né? A lei do ventre livre, quer dizer, filhos de escravo nascia livre, né? Já se encaminhando para aquilo que se sabia que ia acontecer, que era a abolição completa. O tráfico de escravos já estava proibido, né? Não era mais possível trazer escravos da África e nem comprá-los, né? Então era necessário mudar o tipo de mão de obra. Né? Então não eram escravos que iriam colonizar essa região, Exato. Seria realmente impossível. Então, voltando ao nosso tropeiro, né, esse tropeiro em 1865 ele detecta, né, vestígios e rastros de existência de um acampamento caingangue, né, naquela região que a gente conhece hoje como a região da Estação Férrea aqui em Caxias do Sul. Lá no bairro São Pelegrino. Lá em São Pelegrino, aquela região onde hoje temos a estação, o trem, a Secretaria Municipal de Cultura, os bares bacanas. Aquela região ali é o primeiro indício de vida humana na região da Serra, que era habitado por índios caingangues, chamados pelos europeus de bugres. Isso é interessante até conversar um pouco. Por que bugres? Por que se chamavam bugres, né? Porque na Idade Média, na Europa, existiam os búlgaros. Ainda existe hoje, a Bulgária, claro, né? Mas os búlgaros foram um povo que resistiu bastante a aceitar a dominação do cristianismo pela Igreja Católica. Eles continuavam com seus cultos pagãos na época, bárbaros, né? E eram vistos como bárbaros. Então, os europeus classificavam como bárbaros e incivilizados todos aqueles que não aceitavam a imposição da sua cultura. Né? E os búlgaros eram vistos assim. Em francês, les bougres, os búlgaros, que passou derivando para bugres e passou a ser sinônimo de todas aquelas comunidades que não eram ditas civilizadas, entre aspas, pelos europeus. Então, índios eram vistos como incivilizados e incultos aos olhos dos europeus, portanto bugres. Por isso o Campo dos Bugres, habitado por índios caingangues aqui na nossa região. Até porque a gente pode até pensar no conceito antropológico do que é civilizado e o que não é civilizado. Que é bem relativo. Porque a referência vem, o civilizado é quem tem a minha cultura, o meu padrão de vida. É o dominante. O dominante. A classe que domina e a classe que não domina. Exatamente. Né? Então, nasce assim esse conceito. Existe lá por perto da região do Campo dos Bugres, desde 1865. Então, como já houve esses vestígios aqui em volta, é nesse foco que depois, mais tarde, a Comissão de Terras, que é criada, é um instituto oficial da província, né, que tem a designação de começar a medir e designar lotes para a futura colonização dessa região. Só uma dúvida, assim, que talvez seja de muita gente. Houve o contato desses tropeiros com essas tribos caingangues ou eles só encontraram os vestígios? Só encontraram vestígios. Não houve contato direto com essas primeiras tribos que de fato existiram aqui. O contato que houve com tribos de indígenas nessa nossa região aqui é anterior a esse tropeiro, anterior ainda, se dá no século XVII, por volta de 1600 e pouco, né, com uma história muito interessante que eu conto aqui no livro, né, envolvendo o padre jesuíta missioneiro Cristóvão de Mendonça. A gente acha que Cristóvão de Mendonça é o nome de uma escola, apenas. Sim, é o nome de uma escola, mas por que a escola homenageia essa figura, esse personagem, que a gente depois acaba esquecendo com o passar do tempo? Ele tem uma história fantástica, esse missioneiro. Ele é boliviano, né, e ele vem ajudar a instituir as fundações missioneiras no estado do Rio Grande do Sul, né? Criar as famosas missões. Hoje temos as ruínas das missões. E a mais famosa nossa, as ruínas de São Miguel, foi o Cristóvão de Mendonça que ajudou a fundar. Ele conhecia essa região toda já no século XVII, sabia da existência dos índios, tanto é que os índios ajudam e são reduzidos a fazer as missões. E ele sabia da existência de índios nessa região da Serra. E esse padre, Cristóvão de Mendonça, ficou sabendo que estavam vindo naquela época alguns grupos de bandeirantes paulistas descendo para cá, para o estado, com a intenção de escravizar índios da região da Serra. O padre não queria isso. Ele veio para cá na tentativa de contatar esses índios e alertá-los. Olha, se liguem, fujam ou se organizem que estão vindo bandeirantes para escravizá-los. Os índios não entenderam direito o recado e pegaram o próprio padre, né?
matar o padre, martirizar o padre. O que significa martirizar? Significa barbarizar, torturar um feio padre mesmo, né? A ponto de terem arrancado fora o coração dele e jogado o coração numa fonte de água corrente na região hoje conhecida como Santa Lúcia do Piauí, né? E diz a lenda que ao jogar o coração do padre Cristóvão de Mendonça na fonte, a fonte azulou-se, ficou azul. Por isso existe hoje a fonte azul em Santa Lúcia do Piauí, em homenagem ao padre Cristóvão de Mendonça, que foi martirizado aqui na nossa região muito antes da própria chegada do tropeiro e da própria chegada do imigrante. Exatamente. Nós temos uma pré-história riquíssima aqui em Caxias do Sul a ser desbravada. Perfeito. Né? Então acho que é interessante, porque a minha motivação ao fazer esse livro, quando eu comecei, né, era realmente começar a contar a história de Caxias do Sul a partir do seu começo, que eu imaginava como a maioria imagina, 1875, chegada dos imigrantes italianos. Mas tu vai pesquisando e tu vê que existe uma pré-história muito rica e determinante disso que vai acontecer, né? Então eu acabei retrocedendo bastante nesse material até fazer chegarem os imigrantes primeiros, que acabam vindo colonizar e dar essa história toda para Caxias do Sul, né? Joia. Hoje na história, em 11 de julho de 1822, é fundada a Marinha do Brasil. O Brasil, mais tarde, em setembro, ficaria independente de Portugal e estaria sob a tutela de Dom Pedro I. Em 11 de julho de 1979, Margaret Thatcher toma posse como primeira-ministra da Inglaterra. Ela ficou conhecida como a Dama de Ferro. Em 11 de julho de 1994, os Estados Unidos restabelecem relações diplomáticas com o Vietnã. Estados Unidos e Vietnã vão entrar num dos conflitos mais sangrentos do século XX, que vai chegar ao fim no ano de 1975, com o chamado Tratado de Paris. 11 de julho é Dia Internacional da População e é aniversário do compositor brasileiro Carlos Gomes. Em 11 de julho de 1934, nascia Giorgio Armani, estilista italiano. Em 11 de julho de 1536, morre o escritor renascentista Erasmo de Roterdã, imortalizado com a sua obra dificílima, O Elogio à Loucura. E em 11 de julho de 2014, o mundo perdia Tommy Ramone, produtor e baterista americano da banda Ramones. Esse foi o Hoje na História. Como a gente pôde perceber, houve uma história aqui em Caxias muito antes da vinda do imigrante. Mas quais foram as transformações responsáveis pela mudança dessa estrutura que fez com que os imigrantes saíssem então da Itália e viessem aqui para a nossa região de Caxias do Sul? O Brasil vivia na época do chamado Segundo Reinado, sob a tutela de Dom Pedro II. E naquela ocasião começam uma série de transformações do contexto internacional. Uma delas era a grande quantidade de leis abolicionistas. O trabalho que era praticamente 100% escravista, ele vai transitar para uma mão de obra mais assalariada. Essa política abolicionista recebe uma influência muito grande da Inglaterra, que já passava pela sua segunda revolução industrial e que precisava de uma mão de obra acessível na África e na Ásia e também aumentar a quantidade de mercado consumidor de suas manufaturas. Por isso era importante a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. A Itália, por sua vez, ela não era um país ainda constituído politicamente. Ela era fragmentada em mais de 22 reinos, ducados, principados autônomos e independentes uns dos outros. A partir da segunda metade do século XIX, 1850 e diante, vai começar na Itália as chamadas Guerras de Unificação.
E é nesse processo de conflito, de tensão social, que o Brasil, contemporâneo a isso, vai começar com as suas políticas migracionais. Um meio de diminuir essas tensões seria essa onda migracional da Europa para o Brasil, para a América de um modo geral. Marcos, como é que foi então essa questão política? Como é que foi essa transição que criou condições para a vinda do imigrante italiano para a nossa região de Caxias? Exato. O governo imperial percebeu justamente isso, que havia uma possibilidade de obter mão de obra interessada em migrar e vir aqui colonizar essa região. Por quê? Claro, o Brasil, um país praticamente continental, enorme, quer dizer, se o Brasil já é enorme hoje, né, ele continua do mesmo tamanho, mas ele era muito mais quase inacessível, né, 150 anos atrás, em função da questão dos transportes. Sim. Né? Quer dizer, é um país muito grande e é preciso proteger as suas fronteiras e a sua integridade nacional. Isso é fundamental. Isso está na ordem do dia do governo imperial também. Né? É preciso fazer esse país produzir, né? Ele está realmente independente, ele tem que dar lucro e é preciso mantê-lo unido. Fazendo como? Fazendo com que se colonize principalmente as regiões de fronteira e também os extremos do país. Por isso que é tão importante colonizar, ocupar a área, né, do Rio Grande do Sul, extremo sul do nosso país. Por isso tem todo esse envolvimento, esse investimento todo em fazer com que isso deixe de ser completamente só mata virgem e passe a ser urbanizado e colonizado. Né? Quem vai vir fazer isso? Não são mais os escravos. Já vimos que isso passou a ser impossível, não se podia mais contar com esse tipo de mão de obra. E não há brasileiros suficientes, né, ainda assalariados, para fazer esse processo. O que se faz? Vamos importar gente. Quem? Uma vez que o nosso centro econômico é o centro do país, a região de São Paulo, Rio de Janeiro. A região Nordeste já estava numa falência produtiva. Exatamente. A região Sul não tinha sido ocupada. Não existia, então vamos trazer gente. Quem? Primeiramente os imigrantes alemães, que vieram antes, como a gente já conversou antes, e agora é a vez dos imigrantes italianos, porque a Itália, em função desse processo de reunificação, que acaba tendo um alto custo para virar um país, aliás, uma figura que teve uma grande atuação lá foi Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, né, que atua aqui nas nossas revoluções e também vai atuar lá, é um herói de dois continentes, de dois mundos, mas essa reunificação também tem um custo, também tem um preço. E qual é o custo disso, a consequência? Uma grave crise econômica em todo o território italiano, né? Especialmente no campo, que faz com que as pessoas, os colonos de lá, passem a abandonar o campo em função da miséria e migrarem para as cidades na condição de indigentes, mendigos, uma mão de obra especializada, inclusive. Esse é o principal público que vai atender ao chamado do Império Brasileiro para atravessarem o Atlântico, 30 e poucos dias de viagem de navio, Nossa. 33 giorni, como canta a música América, né, e virem aqui atender a esse chamado para colonizar a nossa região. Eles vêm atendendo aquela expectativa de irem para o país da cucanha, o país da fartura, né, porque o governo brasileiro vendia essa imagem de que aqui salame dava em árvore, copa nascia em árvore, queijo dava em árvore, os rios eram de leite, e a maioria realmente acreditava pessoas nisso. Simples. Que era uma região próspera, né? Próspera. Acabou virando uma região próspera mesmo em função do trabalho dessa gente, né, do suor dessa gente, de como realmente trabalhar. Eles vêm para cá, chegam, depois dessas longas viagens, à região do Vale do Caí, acabam vindo para a região hoje conhecida como Farroupilha, em barracões, onde ficavam esperando as medições de seus lotes e suas terras e esperando receber as enxadas, as ferramentas, as sementes para começar então a trabalhar. Só que isso também vai ter um custo. Eles não ganham essas terras, eles fazem contratos de pagamento dessas terras ao longo de 5, 10 anos a partir do seu trabalho. Então os imigrantes italianos vêm para cá e precisam trabalhar. Trabalham e hoje aqui está o fruto, nós somos fruto disso, né? desse trabalho todo, desse suor todo que eles realmente fizeram, porque tiveram que abrir os seus lotes, derrubar mato, construir as suas próprias casas, né? Fazer o seu comércio e começar a realmente viver e aí sim transformar Caxias do Sul nessa terra da cucanha e da prosperidade.
A partir de muito suor. Praticamente do nada, né? Praticamente do nada. Com as nada. políticas migracionais do governo, as políticas migracionais do nosso segundo reinado, uma conjuntura internacional na Europa e uma transição da mão de obra criou condições, então, para a vinda do imigrante para a nossa região. Exato. A polenta é um prato típico da culinária e da gastronomia italiana aqui da região de Caxias do Sul. Mas, no entanto, ela não é 100% italiana. O milho, ele é nativo aqui do continente americano. Ele só vai encontrar com o europeu a partir das navegações, lá depois do século XVI. É nesse momento que o milho se transforma e depois o colonizador, o imigrante italiano, vai introduzir aqui na nossa região a polenta. Tu sabia que a primeira transmissão pública de TV a cores do Brasil foi aqui em Caxias, durante a Festa Nacional da Uva, no ano de 1972. A nossa praça, a Dante Alighieri, ela é baseada nos símbolos da maçonaria. Se tu olhar ela de cima, tu vai ver que ela contém os símbolos sagrados, como o esquadro, o compasso e o olho do grande arquiteto. O seu desenho original é do ano de 1928, durante a prefeitura de Celeste Gobato. O imigrante italiano, quando chegou aqui na nossa cidade, então, ele já encontrou um ambiente supostamente mapeado, onde então houve a delimitação, ele aguardou nos barracões até que fosse designado o seu lote, onde ele teria que chegar lá, desbravar e começar a produzir. Que lugares foram esses? Como é que foi essa chegada do imigrante italiano aqui em Caxias do Sul? Essa chegada depende justamente do trabalho da Comissão de Terras, né? Esse instituto subordinado à Secretaria Estadual de Agricultura, né, do Rio Grande do Sul, que faz todo esse mapeamento das regiões que vão ser colonizadas, não só Caxias do Sul, mas as outras cidades. Bento, Garibaldi, Farroupilha, etc. Estamos focando em Caxias do Sul, que vai ser a maior dessas cidades todas. A parte destinada à urbanidade já está definida com lotes, com ruas, inclusive com a Praça Central, né? Isso já é definido, que depois vira nossa Praça Dante Alighieri. Então tem dois tipos de colonizadores, aqueles que vão ocupar os lotes urbanos e aqueles que vão ocupar os lotes coloniais, né? Então são dois tipos. Como a gente já viu que os imigrantes eles precisariam pagar por essas terras, né? Quem acaba adquirindo e se apossando dos lotes urbanos são imigrantes que vêm já com mais posses, entendeu? Aqueles com menos posses vão de fato pegar as áreas em volta, rurais. Para colonizar, né? Quer dizer, ter que derrubar a árvore para construir suas casas. Os lotes urbanos são diferenciados, já são adquiridos por pessoas que já vêm com mais posses e passam de fato a trabalhar. Por isso é necessário, desde o começo, que esses pedaços de terra gerem lucro, né? Ou gerem bens que possam se transformar em meios de subsistência, tanto na colônia quanto na área urbana. Então você adquire um lote urbano, você faz o quê? Você vai botar uma casa de comércio, você vai botar uma olaria, uma destilaria, né? Uma sapataria, né? Porque vieram pessoas com muitas habilidades de lá para cá também. E aonde, exatamente hoje, nos dias de hoje, aonde vai estar essa área urbana de Caxias? Justamente no coração central da cidade. O nosso centro ele foi pré-determinado a partir do invólucro da praça, né, pegando desde São Peregrino, no Campo dos Bugres, né, a praça, vindo até Lourdes. Essa parte, que hoje é a parte central, é realmente o núcleo formador de Caxias do Sul. E inclusive havia uma divisão, né? A parte de comércio ficava do calçadão em direção a São Peregrino e do calçadão em direção a Lourdes seria a parte mais residencial. Mais residencial, exatamente. Vai se formando assim e é muito interessante a gente perceber um aspecto. Caxias do Sul tem a sua história, então não a pré-história, mas a sua história desde 1875 para cá, quase um século e meio, toda ela registrada fotograficamente, né? É uma das raras cidades do mundo que tem desde o seu berço, a sua origem até os dias de hoje, registrado fotograficamente. Então a gente consegue visualizar, e o meu livro mostra isso, faz uma degustação disso, esses trabalhos iniciais de abertura de ruas, de construção das primeiras dos prédios iniciais, casas, prédio da Intendência Municipal, que era a antiga
prefeitura, isso tudo está registrado nessa nossa Pode história fazer, inclusive, visualmente. um comparativo, né, de como era, sei lá, a Júlio de Castilhos, quando foi aberta, e nos dias de hoje, como Que ela era a se Rua transformou. Grande. A foto de capa do livro mostra justamente a Júlio de Castilhos sendo aberta, né, uma foto tirada da região da praça para Lourdes, né, que vai chegar depois na futura BR-116. Então, essa ocupação se dá de forma planejada, né, tanto na área rural quanto na área urbana da nossa cidade, e isso atrai imigrantes de vários tipos, como eu já disse, pessoas incultas, pessoas cultas, né, vão vindo. Um dos imigrantes mais importantes e sintomáticos desse início de Caxias do Sul se chama Félix Lanner, ou Felice Lanner também. Ele é um antigo carabinieri, né, que lutou lá nas guerras de unificação da Itália. Ele é da origem da região do Tirol, no norte, né, que é uma região que era disputada constantemente entre Itália e Áustria. Então ele é austríaco e italiano, na verdade ele é tirolês. Tirolês. Ele vem de lá para cá, Felice Lanner. Ele é o primeiro imigrante italiano a construir em Caxias do Sul uma residência e uma casa de comércio. Ele já vem com essa visão de que, como tem muitos tropeiros, tem muita gente chegando, ele já faz o seu comércio ali. O mercado exigiria isso. Exigia isso. E não só isso, ele sim, ele é um dos que vem com bastante dinheiro. Ele já tinha cocaína com ele mesmo, Sim. Então ele vira um empreendedor. Ele compra vários lotes aqui na área urbana e ele é o primeiro que vai fazer, instalar aqui desde a origem uma grande olaria, né, fabricando tijolos, porque desde o início havia um incentivo para que as casas, residências e construções fossem feitas não de madeira, mais frágeis, e sim de alvenaria. De material, de alvenaria. Por isso ele já vem rico, fica muito rico, e é um dos grandes desbravadores, um dos grandes pioneiros, hoje mais ou menos esquecido. E eu me preocupo em resgatar a história de vários personagens nesse livro também, que vão dando o sabor humano dessa saga, em cima da qual a história se faz e permanece. Gente, é um assunto que não se esgota. A gente poderia ficar tranquilamente um dia inteiro comentando isso. E é bem legal a gente lembrar de todas essas nuances da história aqui da nossa cidade. Desde a pré-história, os tropeiros, a chegada dos primeiros imigrantes, até o desenvolvimento de um capital agrícola. E se nós parar para pensar a partir da estação férrea, né, 1910, mais ou menos, Caxias vai acabar sendo um polo econômico muito desenvolvido e vai chegar a figurar como o segundo polo metal-mecânico do nosso país. Então fica a dica, Ecos do Passado, de Marcos Kirst, contando magistralmente a história da nossa região. Marcos, muito obrigado pela tua companhia, pela tua parceria do nosso programa. Prazer. E fiquem ligados no Oficina da História, acompanhem o programa nas redes sociais e até o próximo programa. Tchau!